Não é Rambam, é Rambam. Porque logo, nas nossas próximas aulas, vamos estudar sobre Nachmanides. Nachmanides é chamado Ramban. Ou seja, além da diferença do mem no fim, o M em vez do N, Rambam, Ramban. É um N no fim e também no ênfase para o término da palavra Ramban. Rambam é Rabbeinu Moshe ben Maimon. Moshe é o nome dele, o filho do Maimon. Durante a noite vamos estudar melhor quem que é o Maimon, quem que é o Rambam, mas o nome dele, o nome completo é Rabbeinu Moshe ben Maimon. Maimon é o nome do pai dele. Nachmanides é um outro nome. Vamos deixar para outra oportunidade. A vida do Rambam. Nós vamos estudar hoje quem que é o Rambam e nós vamos ficar, ou seja, sem palavras, de entender a grandeza do homem. Mas ele era grande em tudo. Grande de coração, grande de mente. E várias outras grandezas que vamos estudar hoje à noite. Mas também vamos ver as suas controvérsias. Todas as pessoas grandes têm que ter alguém que é contra. Senão a vida não funciona. E não faltavam pessoas que não somente que não concordaram com o Rambam, não concordaram com Maimonides, foram muito contra. Nós vamos ver os motivos e vamos ver como que o Rambam resolveu os assuntos, e muitos deles não foi bem o Rambam, foi o filho do Rambam que escreveu um livro defendendo o seu pai. Mas tudo isso é que vamos ver durante a noite, mas o assunto de hoje é a vida do Rambam e suas controvérsias. Isso aqui é a sinagoga do Rambam, numa cidade chamada Fustat. Fustat é vizinho do Cairo, esse lugar existe até hoje. Obviamente deu um jeito, não era bem assim, tinha que consertar. Durante a noite vamos descobrir por quê. Ok. O Rambam é chamado Hanesher Hagadol. Nesher é uma águia, grande águia. Isso é o apelido do Rambam. Por quê? É um símbolo também do povo judeu, que ele voa mais alto do que todos os outros pássaros e é capaz de carregar seus filhotes em suas asas. Hanesher, Kenesher, aqui é Kenesher Yair Kino, Al Gozalav Yerachef, isso é um versículo, está escrito de Devarim que não é, o certo é Shemot, mas de qualquer maneira, o Rambam vai ser chamado a grande Nesher Hagadol, a águia grande. Ou seja, ele nos carrega sobre suas asas. Ele nos leva para as alturas e continua segurando a gente por cima. Maimonides Rambam, Rambam hebraico escrito assim. Maimonides, o gênio da Idade Média. Nome completo também de Moshe ben Rambam, nascido em Córdoba, Espanha, 1135. Não é até 1138, é uma dúvida se era 1135, 36 ou 37 e 30. Não está exatamente claro qual que foi a data do nascimento dele. Ele era polímata, ele era um rabino, filósofo, médico, jurista, astrônomo, influência sobre judeus, muçulmanos e cristãos. Era tudo isso e nós vamos ver muito mais. Usando a terminologia de Rabino Berel Wein, ele era o Renaissance man do povo judeu. Ele era quem juntou todas essas sabedorias e mesclou eles de uma forma onde que tudo é unido. Ainda vamos se dedicar bem para saber
a sua grandeza. Uma parte dessa sinagoga viajou para a Espanha, fizemos uma viagem, vimos, isso se não me engano é no Córdoba. É interessante como que o Rambam era naquele tempo não tinha fotografia e também duvido que isso aqui é resultado de alguém desenhou, pintou isso naquele tempo. Eu acho que quem fez isso aqui usou alguma coisa como Artificial Intelligence, tá certo? Juntou com aquele que ele escreveu, chegou logo. Por isso, o homem que está aqui, que é o relevo do Maimonides no Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, já é uma outra figura, tá certo? Não é bem exato, mas segue uma ideia. Ok, agora vamos entender um pouco, antes de continuar, quais que foram as origens do Maimonides, seus viagens e o que aconteceu durante essas viagens. O Maimonides nasceu na Era de Ouro da Espanha. Era uma época ótima. Até 13 anos, o Rabino Maimon, seu pai, ele era gerações, se não me engano, 8 até 10 gerações de juízes. É uma pessoa de grande influência. O Rambam teve uma infância ótima. Desde o menino pequeno mostrou grandeza em todos os aspectos. Mas quando as almohadas chegaram para Córdoba, e esses almohadas, eles eram fanáticos. Ou seja, os outros grupos que nós vimos nas nossas últimas aulas não eram tão religiosos. Isso é uma regra. Quando tratamos com não-judeus, é bom tratar com não-judeus não religiosos. Se eles são fanáticos, sempre vai ter dificuldades. E esses almohadas, eles eram religiosos, mas fanáticos. Nós vamos daqui a pouco ver como que funciona o mapa, como que eles agiram. E eles não deram muita opção. Entenderam o Corão literalmente, tipo o que nós temos hoje, Irã e companhia, e quem que não se junta a eles, ou é expulso das terras deles, ou mataram mesmo. Por isso, o Maimon e sua família voltaram, ou seja, não sei se é bem voltaram, desceram pelo Estreito de Gibraltar, Tanger, que nós vimos aqui alguns dias atrás, e foram para Fez, no Marrocos. Ele viveu algum tempo no Marrocos, daqui a pouco vamos estudar isso melhor, foi para Israel, não ficou em Israel muito tempo, e foi para Egito. Vamos entender isso melhor. Aqui tem os almohadas, ou seja, chegaram aqui. Aqui é Fez, Marrocos, subiram, foram até Córdoba e também conquistaram outras terras. Aonde que eles foram, para os Yehudim, foi um desastre. Um desastre. A mesquita de Córdoba é uma mesquita bem antiga. E na nossa última viagem, que nós fizemos, que eu mencionei antes, visitamos essa mesquita. É uma coisa fora de comum. Estava lá? Sim. Fora de comum. Super bem feito, rico. Mas o que é interessante é, nós podemos entrar numa mesquita. Diferente de uma igreja que nós não podemos entrar, uma mesquita podemos entrar. Durante a noite de hoje, isso vai ficar bem mais claro para nós por quê. As viagens do Maimonides começou em Córdoba,
Marrocos, Fez, Israel, Fustat, Egito. Fustat é bem perto do Cairo. Isso aqui, obviamente, é mais imaginação de alguém, porque conforme vocês estão vendo, para ele o Fustat está aqui, o Fustat está não sei onde, e o Fustat está aqui em cima, não sei o que significa esse mapa, mas mostrando, eu acho que quem fez esse mapa tomar um lachaim a mais. Provável. Ok. Agora, vamos se dedicar um pouco para entender a vida do Rambam em formas gerais. Depois vamos entrar nos detalhes. O Rambam começou a escrever suas obras religiosas bem cedo. Toda viagem que tu fez para Israel, que demorou anos, 9 anos, durante todo aquele tempo ele estava escrevendo. Devemos lembrar que naquele tempo escrever não era alguma coisa fácil, porque nas viagens do Rambam ele não tinha uma biblioteca que nem cada um de nós tem hoje, que ele pode tirar qualquer Talmud e estudar. Quase tudo era memória. Tudo era memória. Agora, aqui entra algo que hoje ninguém entende a possibilidade do assunto. Nós vamos ver durante a noite que a obra principal do Rambam é chamado Yad HaChazakah, Mishneh Torah, Yad HaChazakah. Apesar que nós vamos ver depois isso em detalhes, mas eu já quero agora explicar o assunto um pouco melhor. Yad significa 14. Mishneh Torah significa a repetição da Torá. Por que o Rambam escreveu dessa forma? Ele pegou todas as leis que existem na nossa religião, dividiu ele em 14 livros. Esses 14 livros ele dividiu em capítulos, parágrafos e depois anotações do lado e montou todo o código de lei que nós temos hoje. Toda. O Rambam se dedica não somente para as leis que pertencem para nós hoje, mas também aquele que vai ser quando o Mashiach vai chegar. Ou seja, ele cuidou de todo o Talmud em todos os seus detalhes. Agora, alguém deve logo parar. De onde que ele sabia que são 14? Talvez após que ele termine o 14, ele vai achar mais um número. Como que alguém pode ter essa certeza do 14? Somente alguém que tem toda a informação do computador dele. Ele já divide e subdivide isso na sua mente. Forma 14, 14 depois. É praticamente para nós impossível de entender de onde que ele pegou esse número 14. Pior ainda, para dizer que é 14 e não 15 e não 13, ele precisava ter toda a informação na sua frente, sem computador. Hoje a gente ia engajar para isso aqui, provavelmente sem computadores da última geração. Oramos sem computador, sem imprensas de onde pegar essa informação, dividir isso em 14. Mas aqui tem um porém. Quando olhamos o Talmud, que é a base da nossa lei, tem, por exemplo, tratado chamado Shabbat, sobre as leis do Shabbat. Mas o Talmud não foi feito que as leis do Shabbat se encontram somente naquele tratado Shabbat. Não. Pode ter leis em cada tratado do Talmud, e assim que é. Principalmente está nesse tratado. Mas muitas leis são nos outros livros também. Depois tem outro Talmud que estudamos. Tem o Talmud de Bavel, da Babilônia, e tem o Talmud de Yerushalmi, que foi feito em Israel. E depois tem aqueles Geonim que nós estudamos, também decidiram várias leis nos últimos 600 anos antes do Maimônides. Tenta alguém hoje achar uma lei que o Rambam esqueceu. De todo o Talmud, tanto o Bavli, do Bavel,
Babilônia, Yerushalmi, de todo. Alguém acha mais uma lei, olha, essa aqui, o Rambam, por algum motivo, esqueceu. Não vai encontrar. E se alguém acha que encontra, logo ele estuda o Rambam, ele percebe que o Rambam já explicou o assunto também. Well, ninguém entende como que isso é possível. Depois, tem mais um assunto que isso aqui, Rabino Berlwein destaca muito bem, que para nós é importante. Naquele tempo, eles estavam contra escrever as coisas. Eles escreveram o mínimo. Quando você escreve, você limita o assunto com aquelas palavras, você congela o assunto. Para eles escrever é congelar. Na hora que está no debate, numa conversa, o negócio tem fluidez. Vai ir e volta, o negócio funciona. Não gostaram de escrever. Por isso, nós não temos ninguém que codificou todas as leis que Maimonides até a época do Maimonides. Mas quando quem estuda o Rambam sabe, por mais que está escrito, ainda você sente toda aquela vibração das discussões que tem, das conclusões, das provas e a beleza dos argumentos que tem. Você tem eles de uma forma que é bem resumido, mas com muita vida. É uma obra hebraico simples, que o Maimonides diz que todo mundo entende, mas tão abrangente, escrito de uma forma tão bonita, e engloba toda a Torá. Porque o que ele fez? Ele começou desde a Chumash, todo o Talmud, tanto do Babel Shem, todos os ensinamentos que eram desde o Talmud da Torá, porque já passamos pela Rabbanan Sforai, pelos Gonim, tudo está lá. Tudo está dentro da obra do Rambam. Ele escreve Horu HaGeonim. Os Gonim do Babel nos ensinaram. Como que ele tinha toda essa informação? Morava em Córdoba, estava viajando no norte da África. Ele tinha registrado na sua cabeça todos os ensinamentos de Gonim de 600 anos. Todo o Talmud. Todos os detalhes. O Rambam foi mais longe. Ele escreve que nessa obra dele, chamada Amon Forte, Mon, da hebraica Yad 14, já que tem 14 setores, ele escreve o seguinte: eu não escrevi fontes, da onde que eu peguei as minhas conclusões e leis. Porque eu não quis cansar quem está lendo para saber. Não, eu estou dando para vocês uma coisa pronta, já mastigado, pronto para usar. Não precisa fonte nenhuma. Hoje temos todas as fontes, porque todas as gerações após do Maimonides entraram para descobrir, os fontes realmente descobriram. Mas o Rambam sozinho, Maimonides sozinho, não escreve fonte nenhuma. Pois ele escreve mais uma linha. Eu escrevi minha obra de tal forma que quem estuda Chumash, ou Tanakh, Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, 5 livros de Moisés, e logo parte de estudar a minha obra, mão forte, os 14 livros, não precisa nada mais. Pode descartar todos os livros. Fica somente com meus livros. Nós vamos ver durante a noite de hoje que essas frases do Rambam, apesar de ser uma pessoa super humilde, deixaram os rabinos do sul da França, principalmente, alguém chamado Rabino Avraham Minahar, Rabbi Yonah do Sharei Tshuva, deixaram eles super irritados. Como que alguém se atreva a escrever uma obra desse tamanho sem citar fonte? Tem que acreditar nela. Isso não existia antes. Cada um que escreve de onde que ele ouviu. Ele escreve como que ele é o único que está no mundo. Depois, pior ainda, descarta o Talmud. Ele diz, não precisa de Talmud mais. A obra que eu estou fazendo é o resumo de tudo, está tudo aqui, não precisa nada além disso. O Rambam se defende. Eu fiz esse livro para pessoas que têm dificuldade de Talmud, que têm dificuldade de pesquisar. Estou dizendo para eles, podem estudar esse livro, que isso aqui é um resumo do Talmud.
Mas as palavras dele, vamos dizer o seguinte, não perdoaram ele. Falando que ninguém vai precisar nada além do meu livro. Mas de qualquer jeito ainda vamos voltar para as polêmicas. Mas aqui percebemos como que o homem era um gênio. É um gênio. Agora, nós ainda vamos estudar, porque o Rambam ele se dedica muito à filosofia, vamos estudar sobre Guia dos Perplexos, vamos ver a explicação dele sobre Mishnah. Tem várias outras, as cartas do Maimonides, que isso aqui deveria dedicar uma noite, porque essas cartas é para sentar e chorar, do jeito que ele é um líder. Estou falando de alguém, não é à toa que o Rebbe do Chabad, com o estilo dele, se baseou tanto sobre Maimonides. É exatamente o mesmo. A forma como olhar para outra pessoa é super interessante. Mas isso vamos devagarzinho chegar naquilo que nos interessa. Ok. Mas quando finalmente, vamos começar pelo fim e voltar para o início. Quando finalmente chegou para o Egito, a vida do Maimonides não era fácil. Por quê? Inicialmente, ele era um comerciante. Ele trabalhava com joias. Isso era a parnassá dele. O Maimonides teve um irmão, que é o David, que é um grande comerciante, que, de certa forma, ele sustentava tanto a sua casa e o Rambam, para o Rambam poder se dedicar mais para os estudos. Mas esse David fez uma viagem, e no meio da viagem decidiu que ele vai viajar para a Índia, onde que é um lugar para comprar joias e vários outros itens que eram interessantes naquele tempo no Egito, e o navio, infelizmente, se afundou e ele morreu. O Rambam pegou a esposa desse David e a filha, entraram na casa do Rambam. O Rambam não se conformou. Um ano estava de luta, que ele escreve que foi um ano difícil, e 10 anos depois ele ainda escreve que ele não se conforma sobre essa situação. De qualquer jeito, a partir desse momento, o Rambam ficou sem parnassá. E o Rambam se tornou o médico, o grande médico. O motivo que ele se envolveu em medicina, ele estudou medicina em Fez. Tem um nome aqui, vocês vão poder ver em detalhes, vocês vão ver fotos da faculdade de medicina que ele estudava, que nem vimos nas últimas semanas. Medicina naquele tempo era uma mistura, o que se chama hoje medicina, homeopatia, psicologia, psiquiatria e várias outras coisas juntas, era um médico. O médico era homem de confiança da família e assim diante. E o Rambam se envolveu nisso de tal forma que ele se tornou médico se nós vamos olhar para pegar exatamente se vamos ver na página 6, ele se tornou antes do foto-assim, então ele se dedicou à medicina e se tornou extremamente bem-sucedido nisso, tornando-se médico da corte para o grande vizir, por fim, para nada menos do que o sultão Saladin Yusuf Ibn Ayyub, que seria conhecido como Saladino. Aqui tem uma estátua dele. Ou seja, se tornou uma pessoa importantíssima. Já que ele era um médico, naquele tempo, as pessoas em volta, pessoas com posses, chamaram o Rambam e convidaram ele para fazer obras em medicina. Se olhamos na página 8, aqui tem uma lista dos livros de Rambam que existe até hoje, por incrível que pareça. Aqui tem extratos de A Arte da Cura, comentário aos aforismos de Hipócrates, aforismos médicos, tratado sobre hemorroides,
isso dá para ver, o Rambam cuidou muito de Moisés, um assunto importante. Tratado sobre a coabitação, sobre a vida sexual saudável. Imagina, o Rambam se dedicou para escrever um livro disso. Tratado sobre asma, venenos, seus antídotos, regime de saúde, discurso sobre moderação, glossário de nomes de medicamentos. Podemos ver que ele realmente se dedicou à medicina. É interessante que pouco disso é usado hoje, por vários motivos. Para aquele tempo, isso fez sentido. Hoje, com a medicina do jeito que está, muito disso aqui se torna até, vamos dizer, fora da moda. Mas, de qualquer jeito, ele era um grande médico. Escrito de tratados médicos sobre asma, depressão, alimentação saudável, criou um glossário médico em várias línguas. Isso era um assunto importantíssimo, porque naquele tempo, se alguém era um árabe, ele quis entender o que está escrito em hebraico, ao contrário, não tinha acesso. Grego e latim, cada um tinha a sua forma, não tinha essa coisa de uma pessoa entender mais de uma língua. Mas o glossário que o Rambam fez, ele fez em várias línguas. Ele sabia escrever várias línguas e escreveu em todos eles de tal forma que ele pega uma certa erva, dá o nome como está em árabe, dá todos. Depois ele fez mais uma coisa, a escrita do Maimônides é escrito numa escrita diferente, é chamado judeu-árabe. O que é o judeu-árabe? Ele escreveu letras do nosso alfabeto na língua árabe. Tá certo? Por que ele fez isso aqui? Porque os judeus naquele tempo, a língua hebraica não é a língua hebraica que nós temos hoje. Somente a partir daquele Dunash que nós vimos, Labruto, que nós vimos semana passada, eles pegaram e montaram uma língua, porque que língua que tinha? Era Chumash. Além disso, aqui não tinha palavras. Precisava montar uma língua. Agora, com tudo que eles fizeram, quando chegou a época de Eretz Israel, hebraico era pobre ainda. Por exemplo, como que vamos chamar o telefone em hebraico? Tem nome de telefone em hebraico? Inicialmente, a brincadeira era, falava, Vekará ze el ze ve'amar. Chama a outra e diz, que a gente fala na Kedusha, isso é o telefone. Como que elevador, Yalev e Yavô. Ou seja, não tinha essas palavras, precisava montar palavras, tá certo? Depois chegou alguém e falou, se chama malit. Por que é malit? Porque lalot é subir. Isso está escrito no Chumash, alonalé. Vamos dar um nome malit, mas precisava formar palavras, precisava... Nós sabemos o seguinte, quando você tem 200 palavras, alguém quando aprende uma língua, ele sente isso muito bem. Chega que alguém não sabe falar português, tá certo? Mas ele sabe falar inglês bem, mas ele é forçado a falar em português. Quantas palavras ele sabe em português? 200 palavras, não sabe mais. 200 já é bom. Tem gente que sabe 50. Ele precisa pegar todo o raciocínio que ele tem, colocar naquele 50. Não sabe, consegue se expressar, fica totalmente amarrado. O Rambam, ele usou o seguinte, juntou várias línguas, escreveu letras hebraicas na língua árabe que todos os judeus naquele tempo entenderam bem. Assim, todo mundo tinha acesso, mesmo pessoas que somente falavam hebraico, mas hebraico escrito em árabe conseguiram ler e entender. Por isso, muito do Rambam que vocês vão ver está escrito dessa forma. Ele é defensor da prevenção e equilíbrio entre corpo e mente. O que chamamos hoje psychology. Se dedicou muito à psicologia. Se sobra tempo, hoje vamos ver as grandes novidades dele. Falando sobre as áreas da medicina e filosofia, é bom anotar mais um assunto. Sócrates, ele era o primeiro filósofo grego. O fim dele foi triste. Porque a ideia de Sócrates era que tudo tem que ser questionado, debatido. Não pode aceitar nada. Se alguém te fala alguma coisa, você tem, para onde você sabe disso? Será que não pode falar o contrário? Ele era alguém que questionava.
As Atenas, naquele tempo, acharam que ele vai causar muitos problemas. Ele está ensinando os jovens para questionar tudo. Isso não dá um bom resultado. No fim, deram para ele para falar um lachaim com um veneno muito forte e ele desapareceu. Seu aluno, Platão, ou Plato, como se fala aqui, Platão se fala aqui? Platão. Em inglês é Plato. Platão, ele é o seguidor do Sócrates, mas com algumas nuances diferentes, quem conhece. Depois veio Aristóteles. Aristóteles, o Rambam respeitava demais. O Rambam chama ele de uma pessoa super inteligente. O Rambam foi acusado de basear muitas das suas ideias sobre Aristóteles, onde que os outros tzadikim daquela geração falaram, o que é isso? Nós vamos basear conceitos da Torá sobre conhecimento de Aristóteles. Nós temos nossa própria Torá. E nós vamos ver que isso é uma causa de muitas discussões. Até quando o Rambam aceitou Aristóteles ou não aceitou, modificou. Mas isso vai ser questão de equilíbrio. O Rambam ele escreve em vários lugares grandes teses e ideias sobre equilíbrio. Por exemplo, ele chama aquilo de Shvil HaZahav, o caminho de ouro. O que é o caminho de ouro? Quando alguém é corajoso demais, desnecessariamente, ou alguém tem medo demais. Tá bom. Por exemplo, se alguém sobe no metrô, em vez de sentar num lugar e viajar que nem gente, ele se deita no teto do metrô e vai fazer a viagem assim. Ele não tem medo de nada. Isso é uma pessoa desequilibrada. O que você quer provar com isso? Nada. Viaja que nem gente. Tem pessoas que têm medo de entrar no metrô. Quem sabe o que pode acontecer? Cuidadoso demais. Mas a pessoa que sabe pegar o risco calculável, segundo o Maimonides, é uma pessoa equilibrada. Tudo na vida é um risco. Sair na rua, aqui no Brasil é pior do que um risco. Mas sair na rua é um risco. Você sabe o que pode acontecer. Ir embaixo de uma árvore também é um risco. Mas é um risco calculável. Tá bom, isso acontece uma vez, 1 milhão de vezes, mas você justa agora, eu ando na rua. Essa ideia do Shvil HaZahav, caminho de ouro, é baseada sobre Aristóteles. Maimonides adotou isso muito forte. Ele diz que existe somente vários casos que não podem andar no meio. Um deles é quando se trata sobre humildade. Se alguém se coloca uma pessoa humilde no meio, ele já está uma pessoa com orgulho demais. Já se acha o máximo. Tem que ir muito baixo. Realmente ser humilde. Outra é rancor. Uma pessoa que é rancorosa, Maimonides diz, tem que ter rancor totalmente. Não todo mundo concordava com ele, mas o que eu quero falar? Ele sempre adotou linhas de Aristóteles, sempre, não sei uma boa palavra, adotou muito das linhas de Aristóteles e se baseia sobre elas, que vai ser uma das dificuldades, das controvérsias do Rambam, que vai entrar essa questão de Aristóteles. Mas aqui estamos falando de equilíbrio entre corpo e mente. Mente, na linguagem do Rambam, significa alma, corpo e alma. Equilíbrio. O que chamamos de equilíbrio hoje? Isso aqui são os remédios do Rambam. Ou seja, isso está escrito em judaico. Aqui deve ter outras línguas também, mas não está muito claro. É um documento importante. Agora, isso é um assunto interessante. Isso é escrito pelo próprio Rambam. Isso é um desenho da menorá do Bet HaMikdash. A forma que vocês estão vendo, o Rambam desenhou cálices, flores, os botões que está escrito na Bíblia, fez eles de uma forma diagonal. Diferente daquilo que nós somos acostumados de ver a menorá como meio círculo. Tá certo?
Aqueles que fazem meio círculo se baseiam muito sobre o Arco de Tito, na Itália, onde que a menorá é meio círculo. Mas o Rebbe defendeu a linha do Maimônides, que era em diagonal. O Rambam desenhou, aqui tem todos os tamanhos, a altura da menorá, cada peça, qual que era o tamanho dela, ele desenhou dessa forma. É interessante que aqui na nossa sinagoga temos um amigo nosso chamado Sr. Osmar. Ele escreveu uma tese provando pela matemática que a menorá não poderia ser redonda, tinha que ser assim. Usou a matemática e provou isso aqui, já mostrou isso para nós várias vezes. Mas isso aqui é exatamente estilo Maimônides. Ali está escrito, olha, escrever assim é super bonito. Não sei se vocês percebem, não está muito claro, mas é uma escrita bonita, onde ele deixa claro todos os tamanhos da menorá e o estilo dela. Ok. Mishneh Torah é o que eu falei com vocês antes, agora vamos ver isso nas palavras do Rambam. O Código da Lei Judaica é uma obra monumental organizando a lei judaica em 14 volumes. Primeiro código estruturado da lei judaica. Antes não tinha o Código da Lei estruturado assim. Isso ajudou, facilitou o estudo da halachá, da lei judaica. A Mishneh Torah foi publicada em várias maneiras. Eu, com um pouco de fraqueza de colecionar livros antigos, tenho aqui um livro de Mishneh Torah Maimônides bem antigo. Eu calculo que é 300 anos. Aqui vocês estão vendo em cima, Mishneh Torah, é Maimônides bem antigo. O motivo que não sei exatamente a idade, porque normalmente a idade está escrita aqui nessa parte do livro, mas aqui alguém colocou uma fita. E eu tentei tirar essa fita, mas eu vi que para ter essa fita, já que está colado provavelmente 200 anos, eu vou danificar o livro, decidi, sabe o que, deixa ser uma surpresa. Agora, isso aqui, normalmente tem 5 livros assim, no Maimônides. Cada um se divide em 3, 4, dando o total de 14 volumes. Que nem eu falei para vocês, esses volumes, eles são totalmente abrangentes. Começa sobre assuntos de filosofia e fé. Continua sobre leis, todos os tipos de leis. Termina como que vão ser as leis quando o Mashiach vai chegar, quando o Messias vai chegar. Tem todo tipo de lei. Aliás, não tem nenhuma lei que não se encontra nesse livro. Também é um grande estudo onde que Maimônides coloca a lei. Muitas vezes ele coloca num setor que a gente acha inicialmente que vai ser outro setor. Mas quem estuda bem Maimônides sabe que o Rambam estava certo. A quantidade de livros que tem hoje para explicar o Maimônides provavelmente não entra nesse quarto. Ou seja, é mais do que isso. Em todas as yeshivot até hoje, quando se estuda o Talmud, de lado tem onde que encontramos essas leis do Maimônides e esse discutido diariamente, em todos os lugares do mundo. Independente de qual seja, desde a Universidade de Bar Ilan, que eles têm aulas do Maimônides, Maimônides é o mais usado. Isso é uma cópia do ano 1472, isso se encontra em Israel Bet HaTfutzot, o Rambam bem antigo, também numa página antiga do Rambam. Isso é Itália. Agora, não sei quem que se pensou, mas aqui vocês podem ver, aqui está escrito Gonzaga. Isso é o nome daquele rei ou qualquer coisa. Mas, ok, de novo, são páginas só para mostrar como que era o Rambam naquele tempo, inicialmente. Várias publicações do Maimônides. E com isso falamos um pouco sobre a obra-prima, vamos falar, obra
fundamental do Maimônides, chamado Yad HaChazaka. Depois começou uma outra polêmica com Maimônides, que é chamado Moreh Nevuchim. O Moreh Nevuchim é traduzido Guia dos Perplexos. A palavra perplexos, aqui não todo mundo concorda que isso é a tradução certa da palavra Nevuchim. Nevuchim é mais perdidos. Onde encontramos a palavra Nevuchim no Chumash, os Bnei Israel no Midbar Sinai, está escrito Nevuchim Heim Bamidbar, eles são perdidos no deserto. São para pessoas perdidas. É um livro filosófico para judeus cultos da época. É debate sobre fé e razão. Isso trouxe uma polêmica enorme, causou que livros do Rambam foram queimados e a resistência de rabinos. Vamos entender o que era esse Moreh Nevuchim. Vamos entender por que até hoje tem pessoas que estudam esse livro com muito cautela. Naquele tempo, os cristãos, católicos e tudo que estava naquela área estava sem conhecimento. É uma época medieval, escuro mesmo, sem livros, sem conhecimento. As pessoas eram iletradas mesmo. Os árabes estavam indo muito bem. Pegaram as obras do Aristóteles, traduziram eles para árabe. O Rambam estudou Aristóteles via escritos árabes. Os árabes eram bem avançados. O mundo, Dark Ages, chamados épocas escuras, árabes estavam indo para frente. E muitos judeus foram para as universidades e centros de estudos dos árabes. Os árabes se envolveram muito na filosofia. Filosofia, poesia, isso era o que estava na moda no mundo árabe. Judaísmo, só tivemos um livro de filosofia, feito por Reb Saadia Gaon, que eu expliquei para vocês algumas semanas atrás. Além daquele livro, não tem livros de filosofia. E uma pessoa, aliás, um aluno do Maimônides, de uma certa forma, escreveu para Maimônides o seguinte: o que deve se responder para alguém que não conhece bem a sua religião? E, por outro lado, ele está em contato com vários outros grupos que estudam outras religiões e se dão bem com aquelas religiões. A gente aprende nelas. É fácil para abandonar nossa fé. Eram pessoas cultas da época. Por isso, a linguagem, que é dos perplexos, é uma linguagem forte. É para gente que realmente manja no assunto, como se diz. Mas a ideia era para ajudar pessoas que estão meio perdidas. Nesse livro tem debate sobre fé e razão. O que é profecia? E depois tem outros setores onde que Maimônides começa a racionalizar os mitzvot da Torá. Ele começa a dar os motivos. Para tudo ele dá um motivo. É um livro super interessante. Tem que ter um certo preparo para poder entender o livro. Mas aqueles grupos, principalmente do sul da França, Alemanha, onde que morava Rameir Baal HaNes, e os Balei HaTosfot do Talmud, saíram muito contra esse livro Moreh Nevuchim. Muito contra. Em primeiro lugar, eles falaram o seguinte: se alguém não é perdido e vai ler esse livro, com certeza ele vai ficar perdido. Por isso, não é uma boa ideia.
Não é uma boa ideia explicar tão bem as perguntas. As perguntas todo mundo vai entender. As respostas, nós não sabemos que todo mundo vai entender. Por isso vão ficar com um monte das perguntas. Além disso aqui, racionalizar tudo, tentar explicar tudo, não é bem a nossa linha. Nós somos um povo de Nascer Venishma. Cumprimos e entendemos o que entendemos. Mas todo mundo sabe que não tudo tem que entender. A própria Torá diz que a vaca vermelha, por exemplo, é alguma coisa que não dá para entender. E Maimônides vai e começa a dar explicações. Carne e leite, ele começa a explicar por que não. Lá e linho, ele explica. Ele racionaliza tudo. Fala, por que ele está fazendo isso? E assim diante, várias e várias reclamações contra o guia dos perplexos. O Rambam se defendeu muito bem. Aliás, os alunos do Rambam que defendem, isso não foi feito para vocês. Foi feito para pessoas perplexas. E por que vocês estão preocupados? Se você se sente perplexo, olhe no livro. Se vocês não estão perplexos, estuda uma outra coisa. Não foi feito para vocês. Mas a ideia do Maimônides, que de uma certa forma racionaliza, tenta racionalizar ao máximo, causou grandes problemas, grandes dificuldades. E isso se transportou em várias áreas. Por exemplo, todos nós conhecemos aquilo que está escrito nas profecias, como que vai ser o mundo na época do Messias. Está escrito que o lobo vai viver bem como carneiro, vai ser um mundo diferente. Sempre quando falo sobre lobo e carneiro, não posso esquecer daquela piada conhecida que uma vez o turista, Estados Unidos visitou a Rússia, levaram ele para o jardim zoológico, ele passou, ele está vendo um leão e do lado tem um carneiro. Falar para você, você observou o que está acontecendo? Aqui é um mundo diferente na Rússia. Aqui temos, todo mundo respeita todo mundo vive bem. Pensei, uau, nunca vi uma coisa dessa. Depois alguém fala para ele, é óbvio, cada dia um outro carneiro. Mas de qualquer jeito. Todos os outros carneiros para a mesma baixa. O leão sabe, isso aqui é jantar de hoje, ele está calmo. De qualquer jeito, voltando para o nosso assunto, Maimônides entende esse versículo, o lobo, o leão, representa os povos do mundo que estão querendo devorar a gente a qualquer hora. Nós somos aquele carneirinho coitado. Quando a Mashiach vai chegar, vamos viver em paz. Mas literalmente não vai acontecer essas coisas que carneiros, isso. Ou seja, o Rambam assumiu um papel que certos versículos na Torá ele traduz como se fosse alegórico, tá certo? Como uma alegoria, ou seja, não é exatamente tradução da palavra. Isso, para muitos foi, olha, onde é que ele sabe os limites? Daqui a pouco alguém pode falar que colocar tefilim também é uma alegoria, quem sabe? Na hora que você tira os assuntos do jeito que está escrito, qual que é o limite? Mas o Rambam falou, tem que usar o bom senso. Tem que usar o bom senso. Ele parte muito dando valor para o bom senso. Ele não acreditava muito em demônios, em espíritos. E até foi acusado que ele não acredita na ressuscitação dos mortos. Isso era um crime, porque logo vamos ver que ele estabeleceu os 13 princípios da fé. Um deles é, mas já que ele não falou suficiente sobre isso, acusaram ele que para ele realmente ele não acredita. Mas é bom usar esse exemplo para entender um pouco como que ele se explica. Ele fala o seguinte, tem pessoas que somente aquilo que é tangível, palpável, para eles é uma existência. Alguma coisa que não é tangível, mas a mente te ensina que isso existe, para eles é uma existência fraca.
Forte é quando você pode fazer isso. Pode levantar o objeto e realmente sentir o objeto com suas mãos. Diz uma irmã, pessoas assim são super fracos. Ou seja, eles aceitam o corpo como existência verdadeira e a alma é uma existência fraca. Mas quem tem um pouquinho de juízo, diz uma, um pouquinho, realmente fala só pouco, precisa muito. Um pouquinho de juízo, entende que a alma existe de uma forma muito mais forte do que o corpo. Algo espiritual tem muito mais existência de alguma coisa que é física. Por isso ele diz o seguinte, onde que uma alma vai se sentir melhor? Dentro de um corpo ou fora de um corpo? Diz, com certeza fora do corpo, é uma alma. Ela pode se conectar com Deus de uma forma totalmente diferente. Mas alguém que para ele o corpo é principal, ele almeja demais a época que todas as almas vão voltar de novo dos corpos, vão poder sentir o corpo. Isso para eles é o máximo. Diz, não. As almas vão voltar para o corpo, vão ficar um curto tempo. Depois vão voltar a ser almas e vão ter prazer de se conectar com Deus de uma forma infinita. Ou seja, segundo o Rambam, almas dentro do corpo não é o término. O término vai ser almas sozinhas. A linha dele. Ou seja, ele fala isso aqui, é óbvio. Só tem que usar a cabeça para entender isso aqui. A dificuldade não é a alma, a dificuldade é o corpo. Como que o corpo, alguém acha que ficando dentro do corpo, isso é o máximo? Não é o máximo. O Nachmanides não concorda, o Hassidut Chabad e vários outros livros do Kabbalah concorda, não. Uma das únicas vezes que não concorda com o Rambam, acho que a época do Mashiach é o topo da lei. Mas o Moreh Nevuchim causou uma polêmica enorme. Qual que é a hora agora? Só para eu não... 20 para as 9. Quanto? 20 para as 9. Oh, temos ainda 1h30. Isso é Moreh Nevuchim. A página de Moreh Nevuchim, provavelmente. Depois tem os 13 princípios da fé judaica. Definição sistemática dos fundamentos dos judeus. O que significa ser um judeu? Um judeu é alguém que conhece todo o Talmud, todo o Rambam, todo o Mishneh Torah do Rambam. Tem 13 princípios. Agora, crença em Deus, Torá, profetas e ressurreição dos mortos. Tudo isso aqui faz parte dos 13 princípios da fé. Tem muitas pessoas que rezam de manhã, falam Yigdalu Elokim Chai V'Yishtabach. No Bet Chinuch, por exemplo, tem aquela reza que menciona os 13. Nós falamos, às vezes, os 13, anima a mim, eu acredito, de novo são 13. Isso para nós virar a base da crença judaica até hoje. Igeret Teiman. Igeret Teiman é uma carta. Teiman, todo mundo sabe o que é. São os Yemenitas de hoje, os Hutim na Bahia. Todo mundo sabe quem que são os Yemenitas. No fim, o Rambam escreveu uma carta para os Yemenitas, explicando sua linha sobre a ressuscitação dos mortos. Porque eles escreveram para o Rambam, será que realmente ouvimos um zum-zum, que o Senhor não aceita a ideia? O Rambam escreve essa carta, onde ele diz para eles, não somente que eu aceito a ideia, eu acredito na ideia, faz parte dos 13 pilares da nossa fé, mas, como tudo, não acha que isso aqui é o máximo. Por isso eu falo mais sobre almas e menos sobre essa época de almas dentro do corpo. Mas não que não acredito. Vai acontecer. Influência e legado do Rambam. Os últimos dias do Rambam, sua obra continua sendo estudada mundialmente. Túmulo em Tibérias, considerado um dos maiores pensadores da humanidade. E é interessante o que está escrito no túmulo do Rambam. É bom ler essas palavras e daqui a pouco vamos ver quais que foram. Mais uma obra que se fala pouco, mas eu acho que é o mais importante. Daqui a pouco vamos explicar por quê. Mi Moshe ad Moshe Lokam que Moshe. Desde Moshe até Moshe não tinha ninguém como Moshe. Desde o Moshe Rabbeinu até o Moshe Maimonides não tinha alguém igual.
o Rambam e Moshe, os dois pilares nossos aqui. Kan shochen afar, aqui é sepultado Hanesher Hagadol. Lembra no início falamos sobre a grande águia? Aqui tem a grande águia. Ha'anak é um gigante no Torá, Chokhmah, sabedoria, Tvuna, entendimento, Refuah, medicina, Shehevi Refuah lemalchei basar vadam. Ele trouxe a medicina para os reis feito de carne e sangue, para os reis humanos. Bal Hayad HaChazaka, quem fez aquela obra de Yad 14 que mencionei, Rabbeinu Moshe ben Maimon, Nolad Yudalat ben Nissan, Taf Tzadikei, faleceu, tal lá, onde que ele faleceu? No Cairo, Kahia no Mitzrayim, ele foi sepultado em Tveria. Isso aqui hoje já é o túmulo dele coberto com aquele parochet, e aqui as pessoas sentam. Esse parede que está aqui, porque agora as pessoas ficaram mais religiosas, e tem mulheres de um lado, homens do outro. No tempo que eu estudei em Israel não tinha isso, mas agora as coisas estão indo preparar para a vinda de Mashiach, colocaram essa madeira no meio, aqui sentam homens ou mulheres. Aparece uma mulher aqui desse lado. É? Okay. E do outro lado são homens. Todo lugar é assim, né? O quê? Todo lugar que tem Agora. tem grande é assim, não é? Agora. Que é assim, não é? Assim. Agora. Na época que eu estudei em Israel, 50 anos atrás, não tinha isso. Não tinha. Okay. De qualquer jeito, palavras do Rambam no Guia dos Perplexos. A verdade não se torna mais verdade porque o mundo inteiro concorda com ela. Nem menos verdadeiro, mesmo que o mundo inteiro discorda dela. Palavras importantes. De novo, aqui dá para ver o Rambam mais famoso escrito no lado direito, aquele que está no Córdoba, aquele que está em cima, que é o mesmo, mas provavelmente nenhum é verdadeiro. Em Israel fizeram um stamp, selo, sobre o Rambam. Eu tenho esse selo na minha casa, como herança do Sr. Jaime Cooper, na nossa sinagoga. Eu tenho o original disso. Ok. Toda rabá lehitraut. Mas, antes de fechar, eu quero pegar mais um aspecto sobre o Rambam que eu acho que é mais importante para nós no dia de hoje. Eu fui rápido, porque o que tem aqui para falar sobre a vida do Rambam? Vocês vão depois poder ver muito mais detalhes. Cada um leva isso para casa, vocês vão poder ver isso mais. Mas tem um assunto que aqui não está bem mencionado, eu gostaria de dar um certo ênfase e uma certa forma até traduzir, porque não dá para ler isso aqui, usar palavras diferentes do que o próprio Rambam. Temos que usar. Aqui, esse livro do Rambam são cartas do Rambam. O Rambam não se contentou de ser o rabino do Cairo, o rabino de Al-Fayumi. Ele se tornou o líder mundial principal na sua época. Devemos lembrar que ainda no Babilônia, Iraque de hoje, ainda tinha uma sobra das grandes yeshivot de Suri Pumpedita, Reish Galuta, que o Reish Galuta tinha o status de um rei. A palavra dele era o que era mais importante. Mas, na medida que eu expliquei para vocês que os Yehudim saíram do Bagdad, saíram do Suri Pumpedita, saíram do Iraque e foram para Mediterranean Bases, Portugal, Marrocos, subiram depois para Sfarad, a influência do Bagdad, do Iraque, começou a descer. Como, principalmente na época do Maimônides, a grandeza do Maimônides e suas obras diminuíram demais a liderança do Bagdad, que eles não olharam para isso aqui de uma forma boa. Ou seja, o centro era o Rambam, seus discípulos, seus ensinamentos, e eles tinham que pegar second stage. Alguma coisa que eles não concordaram.
Depois tinha um problema financeiro. Yeshivot precisa de dinheiro. Os yeshivot, as escolas, os rabinos das grandes academias no Iraque dependiam do dinheiro que veio de fora. Aqueles que de fora, já que isso eram os líderes, era uma troca. Vocês são os líderes, vocês que decidem a lei, nós vamos pagar por isso. Mas com a subida do Rambam, eles foram diminuídos e alguém chamado Shmuel, Eli Shmuel, ele é o líder daquele tempo, Suri e Pumbedita pararam e as yeshivot mudaram para Bagdad. Ele se tornou muito contra Maimônides. E muito daquilo que Maimônides sofreu, de uma certa forma, era do lado sul da França, Alemanha e até norte da França naquele tempo. E, por outro lado, o que sobrou dos yeshivot do Bagdad. Mas o Rambam, com sua forma de se apresentar, com sua humildade, venceu todas as batalhas. Ele era tão forte que ele venceu as batalhas dele não somente pelo conhecimento, é mais pelo seu coração. E para mostrar como que era a linha dele, o Rambam escreveu uma carta. Essa carta é chamada Igeret Hashmad. Shmad significa, em hebraico, quando os povos do mundo chegam para os Yehudim e falam: ou vocês aceitam a nossa religião, senão vocês vão todos para o segundo andar. Não tem uma outra opção. A lei diz que, no caso disso, a pessoa tem que entregar a sua vida. Se alguém te fala, dá um beijinho na cruz, senão você vai morrer, é bom começar a rezar, porque logo, logo você vai desaparecer desse mundo. Naquele tempo, o Rambam tinha apenas 27 anos. Escreveu para ele alguém que fala para ele que eles estavam nesses países onde que o Shmad, eles eram forçados para mudar a religião. E deu essa opção para eles. Mas não conseguiram entregar suas vidas. Não estavam afim. Eles fingiram que aceitaram Islã, mas por dentro falaram para Deus: olha, nós não aceitamos isso aqui. Falaram o que tem que falar, que hoje fala a mesma coisa: Allah Akbar, Deus é grande, e Muhammad é um profeta. Falaram essas palavras e deixaram eles viver. Depois, eles praticaram judaísmo escondido, o mesmo conceito que depois na Espanha vai ser chamado os marranos, ou novos cristãos. Assim. Esses marranos dos países árabes escreveram para alguém que era um grande rabino naquele tempo. Escreveram para ele: olha, será que isso que nós fizemos vai ser perdoado? Podemos rezar? Deus vai aceitar nossa reza escondida, apesar que oficialmente aceitamos a religião que é contra Deus? Qual que é o nosso status agora? Somos considerados ainda Yehudim ou Deus não quer ouvir nossa voz mais? Consultaram aquele rabino. Aquele rabino se estendeu demais e escreveu: olha, vocês querem uma sugestão minha? É o seguinte: não reza. A reza de vocês é toivá askeros. É feio. Deus não quer ouvir a reza de vocês. Vocês se rebelaram contra Deus. E ele realmente não poupa palavras de colocar isso por baixo. O Rambam descobriu dessa carta, apesar que ele não foi consultado.
consultaram um outro rabino foi tão duro sobre o assunto. Maimônides escreve a sua carta. Ele fala o seguinte: sabemos sobre o conceito desse shmat, que força a pessoa a mudar a religião. Perguntaram, qual que é nosso status? Além disso, aqui fizeram uma outra pergunta, qual que é o certo? Quando chega um árabe para você e fala Allah Akbar, e Muhammad é Navi, você deve entregar a tua vida. Imagina, se você entrega a tua vida, o que vai acontecer com a tua família? Ou você tem que fingir que você aceitou, falar o que eles querem que você fala, e tentar resolver o assunto de outra maneira. Isso foram as perguntas que fizeram aquele rabino. Diz o Maimônides o seguinte: aquele rabino que foi consultado, ele respondeu com total fraqueza de espírito. Fraqueza. A linguagem que ele usa não faz sentido. O conceito cheio de turbulência, nublado. Ele organizou ideias. Aqui eu vou pular algumas palavras que vocês não vão gostar. Ele organizou coisas que mesmo mulheres que não têm muito inteligente não iam concordar com aquilo. A gente tem que saber que estamos falando de 1000 anos atrás, mulheres não estudaram. Tá certo? Por isso, quando o Rambam está querendo falar que mesmo a mulher que não tem muita inteligência ia perceber que aquele rabino escreveu a besteira, ele usa uma expressão assim, não que ele era contra a mulher, mas isso era o estilo do mundo. Na realidade, o certo seria não responder, porque é uma pena o papel e a tinta que é necessário para gastar para responder uma besteira desse tamanho. Olha, e ele vai o seguinte: o cara que escreveu isso aqui, chama ele de cara, ele esqueceu o que está escrito na Torá. Quem deu uma boca para uma pessoa para falar, uma mão para escrever? Ou seja, ele deveria saber que ele não pode escrever o que ele quer, o que ele acha. Depois ele fica contando tudo como aquele que foi escrito não merece resposta, não deveria responder. Depois ele continua, mas olha como que é a linguagem usada. Quando eu comecei a ler o que aquele escreveu, diz Maimônides, eu pensei, sabe o quê? Ainda não li a história inteira. Quem sabe se vai melhorar durante... Muitas coisas, diz o Maimônides, começa a escrever, aparece uma grande besteira, mas depois se dá um jeitinho para que ele comece a fazer sentido. Mas por mais que eu estava indo, estou vendo que ele escreve uma besteira atrás da outra, ele não para. E cada vez pior. Por exemplo, diz, eu vou falar o seguinte. Ele escreve que quem que fala palavras Allah Akbar, mesmo se ele cumpre a Torá inteira além disso aqui, ele é um goi. Ele escreve a palavra goi. Ele não pertence à nossa religião. Não tem uma besteira pior do que isso. E o Rambam vai explicando por que isso é uma besteira. O que é Allah Akbar? Deus é grande. Qual Deus? O mesmo Deus como nós. Não tem dois deuses. Islã acredita no mesmo Deus como nós. O que está errado com isso? Muhammad é o Navi. Nós não concordamos. Nós achamos que Moshe Rabbeinu é o Navi. Você vai entregar a tua vida para discutir profecia? Você precisa morrer por causa disso? Você não precisa. Se quer morrer, tudo bem. Vai, ótimo. Mas se você não quer, você não é obrigado a entregar a tua vida para falar o que você não quer falar. Allah Akbar. Quem não conhece isso aqui é besteira. Ponto número 1. Ponto número 2, ele fala o seguinte: quando alguém está forçado para fazer alguma coisa, você pode culpar ele? Vamos dizer se tivesse cristianismo. E ia falar, olha, ou acredito no JC e dá um beijinho para o cruz, senão vamos te matar. Fala, eu não consigo, não vou morrer por causa disso. Você acha que ele vai ser castigado? Mas Deus vai castigar ele por isso? Obviamente que não, ele é forçado. Nós temos uma regra na Torá inteira, quando alguém te força alguma coisa, você não pode ser castigado por aquilo.
ótimo, seria nobre, seria o correto entregar a tua vida. Mas se você não quis, você não estava pronto, castigado isso não vai ser. E depois ele pega item por item, mostra que o cara não entende a Torá, não entende as leis da Torá, não entende nada. Mas o Rambam não para aqui. Ele fala, o que cabe a nós deduzir de todo esse assunto? Aquele rabino que escreveu isso aqui é o rabino que nunca passou uma situação igual. É fácil para ele falar isso aqui. Já que é tão fácil, ele escreve o que ele quer escrever. Mas eu sei o que é. Comecei minha vida em Córdoba, tinha que fugir. Eu sei o que é perder a vida por causa da religião. E eu sei o que os Yudim passam para não perder a vida. Como que alguém se atreva? Não faz parte do problema oferecer soluções e culpar pessoas dessa forma, uma pessoa sem coração. Diz o Rambam. Agora, meus filhos, assim que eles escrevem, meus filhos, meus amados, escuta bem o que eu vou falar para vocês. Vocês são Yehudim perfeitos. Vocês não têm culpa nenhuma. Pratica judaísmo, reza para Hashem. Mas a primeira oportunidade que vocês têm, saiam desse lugar onde que vocês têm que viver uma vida escondida. Isso não vai fazer bem para você. Mas jamais achar que há um certo desprezo de Deus para vocês. Nada disso. Deus ama vocês como se vocês tivessem um filho único. Panorama do Rambam. Um gênio nisso tudo. Desmonta o cara de uma forma que mostra que ele... E também desmonta ele que é uma pessoa sem sentimento. Um rabino sem coração. O que adianta um rabino sem coração? A cabeça sem coração? Não funciona. Por outro lado, ele é um pai. Com 27 anos. Isso são as cartas do Maimonides. Sempre eu olho a linha do Rebbe. Então, parece, obviamente, nós não temos hoje Shema, mas a forma como ele aponta a pessoa. Não criticar, não condenar, não chegar a conclusões erradas. Olhar a forma certa. Isso é o Rambam. Isso é a grande águia. Isso é quem nos carrega. Isso é quem que nos leva para cima e cada vez nos leva mais e mais. Ele quer que a gente entenda, mas ele não quer que a gente fique preso do nosso entendimento. Continua nos ensinando mais. Fortalece nossa fé, nosso amor entre um e outro, nosso amor para Hashem. Tudo isso aqui o Rambam cuidou. Todos os aspectos da nossa vida. É realmente a grande águia. Tem tanto para falar sobre a vida do Rambam, mas eu acho que essa vez, mais do que sempre, o que vocês vão receber, vocês vão ver que eu apenas fiz uma parte pequena daquilo que está aqui. O resto, vocês estudam, porque tem tanto para aprender dele. E vamos ficar com as palavras. Mimoshe ad Moshe, lokam que Moshe. Boa noite e vamos fazer uma bracha.